Boa noite a todos. Damos, nesse momento, início a mais um webinar da Associação Mineira de Psiquiatria, o penúltimo do ano de 2020. Um ano difícil, mas que estamos sabendo todos superar, né, com tranquilidade, aguardando as vacinas e o retorno à normalidade. Na semana que vem teremos nosso último webinar, com um tema bastante importante, eu considero, que é o suicídio nesse momento de pandemia. Nós estamos observando taxas crescentes em alguns países que já têm dados, né, de 2020, mas certamente o mesmo está acontecendo no Brasil, sem que nós tenhamos ainda capacidade de medir com a mesma rapidez. O assunto de hoje é igualmente importante, eu acho que para o Estado de Minas Gerais é ainda mais importante, que é a precarização da assistência de saúde mental no nosso Estado. A Associação Mineira de Psiquiatria, ela foi fundada em 1958, é a mais antiga do Brasil. Para os senhores terem uma ideia, o primeiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, ele antecede o primeiro Congresso Brasileiro de Psiquiatria. A nossa entidade ela é fundadora da psiquiatria brasileira, né, podemos dizer assim. E a nossa entidade ela tem como pilar a defesa da sociedade e, no caso, a parte mais frágil da nossa sociedade, que é o paciente portador de adoecimento mental. O paciente que tem uma doença psiquiátrica. Essa é provavelmente a parte mais frágil e vulnerável da nossa sociedade, nesse momento de pandemia, ainda mais. E justamente nesse momento de estresse, de tensão, que o governo do estado fecha um grande serviço de assistência ao nosso paciente. Mas isso é só o cume de algo que vem se arrastando há mais de 2 ou 3 décadas. O desmantelamento progressivo da assistência em saúde mental de qualidade. Outro pilar da Associação Mineira de Psiquiatria é a defesa da assistência baseada em critérios técnicos e baseada em evidência científica. A assistência à saúde mental no nosso país, e aqui só no nosso estado, há muito tempo se afastou daquilo que se faz no mundo desenvolvido, aquilo que é baseado em evidências científicas. No nosso país, os nossos pacientes de saúde mental que precisam do SUS, eles estão hoje 20 ou 30 anos atrasados em relação ao que acontece no restante do mundo. Em outras áreas, o SUS está no mesmo nível do que acontece em outros países, no mesmo nível do que a assistência privada pode acontecer. Não é o caso da saúde mental, porque ao privilegiar políticas e ideologias, né, dos anos 60, nós nos afastamos de evidências científicas e daquilo que é preconizado em 2020 pela moderna ciência médica e psiquiátrica. Então, esse é o quadro do nosso Estado, eu diria que é do Brasil, mas o nosso Estado é fundamental para a saúde mental do nosso país, e esse é o tema de hoje. Nós temos convidados muito importantes para discutirmos conosco esse assunto. Eu vou começar apresentando e agradecendo já fortemente a presença do deputado Cássio Soares. O deputado Cássio Soares é deputado estadual pelo nosso Estado, economista, também o programa de desenvolvimento, ele cursou também o Programa de Desenvolvimento de Gestores Públicos da Fundação Dom Cabral, foi subsecretário do Estado para a Defesa Social na área de Inovação e Logística e ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Social do governo Anastasio. Também como relatores teremos os colegas e amigos Lauro Guirlanda, psiquiatra, doutora Dagmar, psiquiatra, e o doutor Saulo, também colega psiquiatra, os 3 grandes amigos, e a nossa debatedora, a doutora Carolina Maciel, também nossa colega psiquiatra, que vai conduzir o debate ao longo dessa nossa hora de atividade. Ao final serão abertas a oportunidade de perguntas para o nosso público. Essas perguntas serão feitas pelo Q&A, que os senhores podem ver aqui embaixo da nossa tela no Zoom. É só enviar a pergunta e a doutora Carolina vai selecionar algumas para passar para os nossos relatores de hoje. Sem mais delongas, eu passo então a palavra para a doutora Carolina, que vai conduzir a atividade de hoje. Por favor, doutora Carolina. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, né, ao convite que me foi ofertado sobre conduzir um debate tão delicado, tão polêmico,
um assunto que envolve tantas questões. A psiquiatria, desde seu surgimento como uma especialidade médica, especialidade, né, do radical grego psique, alma, ela trata do mais profundo do ser humano, que é a consciência de si mesmo, né, e suas relações com o outro, né, suas relações sociais, as construções da comunidade, da sociedade. O ser humano, ele é por si só um indivíduo que pode ser estudado sobre diferentes óticas, diferentes aspectos, diferentes ciências, seja antropologia, sociologia. A psiquiatria, como uma especialidade médica, ela faz essa interface grande com todas essas outras áreas, por se tratar justamente da especialidade mais humana de todas as áreas médicas, né? E o ser humano, por ser plural, por natureza, e ter essa perspectiva de ser analisado, avaliado de diversas óticas, coloca a psiquiatria sempre no cerne de discussões muito enriquecedoras, né? Sobre qual é o papel da psiquiatria, como ela se insere na sociedade, né? E muito já se viveu a nossa psiquiatria. Como o Dr. Humberto falou, os anos 60 e 70 foram em um contexto bastante difícil, né, em que a psiquiatria também apresentou uma série de questões, né, envolvendo principalmente Barbacena, e muito já foi construído desde então, né? Ela, como uma ciência que acompanha a sociedade, ela está em profunda transformação, sempre. Transformação da sua cultura, transformação dos valores. A sociedade, ela se transforma nas suas culturas, nos seus valores, nos seus ideais, né? Na sua perspectiva ética, na sua perspectiva de moral, né? No contexto do surgimento da nossa Constituição democrática de direito, né? E com o surgimento do seu filho, né? Do filho da Constituição, que foi o SUS, né? Muito já se foi conquistado, né? Muito já se foi feito, muitas coisas já foram desconstruídas, novas coisas foram reconstruídas, né? O paciente, o doente mental, o sujeito, enfim, aquele que padece, né, de certa forma, de um sofrimento psíquico, conseguir um lugar na sociedade, né? Devido a várias coisas que foram acontecendo simultaneamente, devido ao surgimento de uma sociedade democrática, devido ao advento da psicofarmacologia, que foi extremamente importante, né? Devido à desconstrução de modelos asilares ou manicomiais, em que a pessoa era destituída do seu espaço, do seu território, do seu meio de cultura, de se fazer cultura, né? Nesse processo, muitas coisas foram conquistadas, né? Não há dúvida. Mas cabe sempre a nós nos questionarmos por onde anda e como tem sido feito, né, este processo de remodelação da psiquiatria, onde nós nos encontramos hoje e em que momento que a gente está, num momento bastante delicado, e sobre políticas públicas que estão sendo adotadas num contexto de pandemia mundial, né? E como disse o Dr. Humberto, o paciente psiquiátrico, ele já é um paciente frágil por natureza, né? E é no hospital psiquiátrico que se cai, então, a responsabilidade de, não, né, agora é o Covid, né? Então, assim, essa questão do paciente sempre foi a parte mais frágil, né? Cabe a nós, então, questionarmos qual vai ser o papel nosso diante dessa pandemia, como que a gente vai conseguir estabelecer uma forma de acesso ao tratamento humanizado, plural e completo, né? Com direitos ambulatórios, aos hospitais, como que vai ser feito isso, né? Eu gostaria, então, de passar agora a palavra ao deputado Cássio Soares para que ele fizesse as explanações dele para a gente conseguir continuar neste debate. Agradecida. Muito obrigado, doutora Carolina. Agradeço também, cumprimento aqui o doutor Humberto Correia, né, por nos receber, nos acolher tão bem, pelo convite também de estar presente. E, de igual modo, também cumprimentar o doutor Saulo,
que está falando aí do nosso interior de Minas Gerais, salvo engano, da nossa querida Piuí, terra da minha família também. Cumprimentar o doutor Lauro Guirlanda, que se faz presente conosco aqui também, a doutora Dagmar de Abreu, muito combativa aí também quanto ao assunto da saúde mental na rede pública. Enfim, eu acho que todos que estão participando, aos nossos ouvintes e telespectadores desse webinar, é uma alegria, satisfação e, sobretudo, uma responsabilidade muito grande poder participar com vocês de um assunto de tamanha relevância e, especialmente, nos tempos atuais, nos tempos de pandemia, em que os transtornos psiquiátricos vêm acometendo cada vez mais boa parte da nossa população. E, nesse momento específico, nós estamos convivendo com problemas crescentes no quesito de saúde mental e, infelizmente, nós tivemos a contramão do Estado de Minas Gerais, do governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria Estadual de Saúde, que é o fechamento de leitos psiquiátricos, especialmente do Hospital Galba Veloso. Foi com muita estranheza que nós percebemos, assistimos e acompanhamos essa decisão tão equivocada no nosso entendimento por parte do governo do Estado. E com uma justificativa nada plausível, que era a utilização dos leitos psiquiátricos a fim de utilização para leitos gerais para poder atender pacientes de Covid, sendo que o Expo Minas já estava com o hospital de campanha praticamente montado, com respiradores, para poder fazer tais atendimentos. E, a partir daí, provocado pela Associação Mineira de Psiquiatria, por vários psiquiatras que prestavam serviços no Galba Veloso, por diversos funcionários, especialmente pelo movimento Renova Galba, provocado que fui, me inteirei da situação e fomos a campo tentar buscar soluções e alternativas, principalmente junto à Secretaria Estadual de Saúde. Nesse meio tempo, nós nos deparamos também com outras ações totalmente intoleráveis, se me permitem dizer esses termos. A Secretaria, através da FEMIG, tentou também fechar o ambulatório de Barbacena, do CHPB, coisa que não era admissível também diante do bom serviço prestado pelo ambulatório e da importância que o ambulatório tem na formação de novos profissionais na residência médica de psiquiatria tão tradicional já em Barbacena. Diante disso, fizemos algumas reuniões políticas, técnicas também com o secretário Carlos Eduardo, com o Dr. Fábio, presidente da FEMIG, com alguns técnicos também da secretaria, e conseguimos, depois de muita luta, muita briga, a revisão desse fechamento do ambulatório de Barbacena. Agora, voltando também para a questão dos leitos. Nós temos os números muito bem colocados, que Minas Gerais possui uma média bastante inferior ao que preconiza a Organização Mundial de Saúde. E ainda bastante inferior à média nacional brasileira que nós temos. Então, diante disso tudo, nós estamos percebendo que, ao longo dos últimos tempos, a filosofia da Secretaria Estadual de Saúde vinha sendo quanto ao fechamento de leitos de internação da saúde mental na rede pública estadual. E, é claro, a grande maioria da população que depende de um atendimento de saúde mental, ela tem a necessidade do atendimento público de saúde. Não tem condições de ir a um consultório particular ou sequer ter acesso a uma clínica particular de internação quando for o caso. E o que a gente percebe no relato de diversos profissionais psiquiatras que dão seus depoimentos, não há, talvez, situação mais triste do que se deparar na frente, no consultório, com um paciente que precisa de uma internação, que não tem outra alternativa, que não tem outra saída para aquele momento, e não deparar com a disponibilidade da vaga. Diante disso tudo, nós provocamos a Secretaria, juntamente com outros tantos parlamentares, uma boa parte dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa estão completamente sensibilizados e imbuídos dessa causa, e estamos conseguindo rever essa posição do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, de poder não mais
fechar os leitos psiquiátricos, e sim estabelecer novas metodologias para poder disponibilizar vagas de internação. Ontem mesmo tivemos uma reunião, nós, 5 deputados e deputadas, com o secretário, com o subsecretário, secretário adjunto, e já saímos com algum encaminhamento positivo, que é a questão da regulação das internações. Hoje, infelizmente, a regulação ela se dá meramente por uma agenda que fica na porta do Raul Soares, de uma forma muito precária. Enquanto isso, muitos dos profissionais que precisam dar o encaminhamento de internação não têm aonde recorrer. Então, de acordo com o que foi dito ontem pelo secretário Carlos Eduardo, ainda nesse mês de dezembro deve ser apresentado uma metodologia de regulação para que seja possível essas internações serem organizadas e ter um canal de acesso oficial por parte da rede pública estadual na área de saúde mental. E, de outro modo, eles estão tentando se estruturar para poder fazer a oferta de novos leitos para internação, mas confesso a vocês que tenho percebido uma lentidão muito grande diante da necessidade, diante da pressa que temos de melhorar a oferta dos serviços, melhorar a assistência na prestação de serviços na área de saúde mental. Então, todos esses fatores envolvidos e apresentados, nós estamos diante de um problema que é superar preconceitos anteriores de certos profissionais que hoje estão em cargos de gerência e em cargos estratégicos dentro da Secretaria Estadual de Saúde, e também demonstrar à Secretaria que faz parte da responsabilidade do Estado poder amparar esses pacientes através de uma rede eficiente na prestação de serviços para todos os pacientes de saúde mental. Então, dentro dessa minha fala breve, não quero me alongar tanto mais, porque tem profissionais gabaritados, profissionais qualificados para poder fazer os seus relatos diante das dificuldades que vem enfrentando no dia a dia, mas colocar-me e renovar a minha disposição em poder trabalhar na defesa dos cidadãos e cidadãs mineiras quanto a uma boa prestação de serviço. No meu papel de fiscal do governo do Estado, fiscal do Poder Executivo, nós vamos continuar cobrando aquilo que é direito de toda a população, de todos os pacientes mentais que necessitam de um bom atendimento. Estou às ordens aí para quaisquer dúvidas, para quaisquer questionamentos, críticas, sugestões, para que a gente possa sair dentro dos próximos dias com bons encaminhamentos e ótimas soluções para todos os pacientes que necessitam de um bom atendimento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cássio. Eu achei bastante interessante quando o senhor trouxe, né, a busca de novas metodologias para disponibilizar vagas de internações como regulação. Diante, né, do princípio básico do SUS, que é a universalidade a toda forma de atendimento, né, diante de tanta dificuldade de hoje em dia de se conseguir incluir o hospital na rede, né, muitos acreditam e muitos dizem, né, que o hospital não possui uma demanda que justifique o seu funcionamento, né? Contudo, sabe-se que para se estabelecer políticas de saúde, para se direcionar os investimentos, é necessário um reconhecimento da real demanda do território, né? Seja ele municipal, estadual, né? E como o senhor vê o fechamento do Hospital Galba Veloso diante do fato de que, como não há regulação, a dificuldade de coletas de dados para conseguir se argumentar que ele não é necessário, sendo que 80% dos leitos eram ocupados, né, por internações. Como o senhor vê esse argumento? O senhor considera esse argumento válido ou o senhor acredita que precisa de haver uma melhor sistematização, uma melhor integração do hospital à rede, né, regulação para gerar dados e para a gente conseguir argumentar melhor, seja a favor ou seja contra
essa ideia de que não há demanda para o Hospital Galba Veloso, principalmente dos interiores de Minas? Bem, doutora Carolina e todos, eu enxergo essa questão como ideológica, não técnica. A decisão de fechamento do Hospital Galba Veloso, ela não foi baseada em questões técnicas. Diante de toda a apuração, diante de todo o acompanhamento que eu tive a oportunidade de ter ao longo dos últimos meses, eu posso garantir isso porque a questão ideológica dos gestores da área de saúde mental dentro da Secretaria de Saúde, ela vem de governos passados com a mesma ideologia de fechamento de leitos de internação. Não somente o Galba Veloso. Recentemente, nós tivemos, num passado não tão distante, mais recente, nós tivemos o fechamento de um hospital psiquiátrico na cidade de Passos, que, por sinal, é minha terra, o Hospital Psiquiátrico Otto Krakauer. E quando fomos indagar isso à secretaria, isso foi no governo passado, a gestora do momento falou assim que ela não poderia morrer enquanto não fechasse o último leito de internação psiquiátrica no estado de Minas Gerais. Então, diante disso, foi uma fala que deixou evidenciada que há um fundo ideológico quanto à questão do fechamento do Galba Veloso, e não um cunho técnico, considerando que o nível de internação, o percentual de leitos utilizados do Galba Veloso no ano de 2019 foi da ordem de 88%, salvo engano. E o tempo médio de internação, que é uma preocupação que o governo tem também, das internações de longa permanência, eles não se concretizaram também, porque, salvo engano, é algo em torno de 16, 17 dias, tempo, inclusive, menor do que de internações de clínica em hospitais gerais. Então, todos os argumentos trazidos são argumentos que foram facilmente desmontados pelos números e pelas questões. Então, eu acredito, doutora Carolina, que foi uma questão muito mais ideológica e nada técnica a decisão de fechar o Galba Veloso. Se me permite, Carolina, eu concordo integralmente com o senhor, deputado Cássio. Na verdade, os gestores de saúde do nosso estado, dos últimos 30 anos, que ocupam os cargos de segundo e terceiro escalão, são basicamente os mesmos. Mudam-se os governos, mas a gestão é basicamente a mesma, e são grupelhos de determinados movimentos que têm como único objetivo nenhum leito psiquiátrico em Minas Gerais, independente do mal que isso possa fazer para a nossa população. Então, a questão não é técnica ou científica, mas ideológica, eu acho, como bem disse o deputado Cássio Soares. Não cabe a mim aqui discutir o conceito de ideologia, porque eu não sou uma especialista nisso, mas eu percebo na fala dessa pessoa, dessa mulher que você conversou, uma certeza, e uma certeza profunda, né? Uma certeza genuína de que o melhor seria a extinção dos hospitais, né? Eu acredito que essas pessoas realmente acreditam que é o melhor para a sociedade. E eu acho que a dificuldade maior está justamente em tentar conseguir evidências técnicas, números, né? Para que a gente consiga um diálogo, para que a gente consiga uma aproximação, para que as pessoas entendam que o hospital não é mais um local onde as pessoas ficam isoladas, longe de sua família, perdem sua identidade. O hospital é um serviço multidisciplinar, com várias especialidades, com permanência reduzida, né? Pode ser sim, e já está se tornando um lugar humanizado, não é como os hospitais de antigamente, né? Diante dessa fala, né, a gente percebe quantos sentimentos são movidos, né, e quanta energia é movida no sentido de querermos fazer o melhor para a sociedade, né? Acho que a gente tem que ter em mente que eles também acreditam, né, assim como nós, que querem o melhor para a sociedade, né? Como vivemos em um Estado democrático de direito, em que todas as opiniões devem ser bem-vindas e consideradas, né? Acredito que a gente precisa trazer uma reflexão do que é esse conceito do hospital psiquiátrico, do que é esse conceito manicomial e do que seria essa proposta, né, de
de tratamento, né, e de humanização. E será que o hospital psiquiátrico não poderia, né, como na minha opinião já ocupa um espaço de humanização, de cuidado também com o paciente, sem competir, sem querer tomar o protagonismo, mas dentro de uma ótica hierarquizada em níveis de complexidade como as outras demais especialidades do SUS? Porque com a psiquiatria tem que ser diferente, né? Eu chamo agora a doutora Dagmar, para falar um pouquinho sobre isso. Dagmar, a senhora está conseguindo? Eu acho que a Dagmar agora não está conseguindo. Eu vou dar a palavra, então, ao Lauro. Não, eu tô conseguindo, sim. Ah, então tá bom. Eu quero agradecer à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite e quero dizer que quando li Precarização da Assistência em Saúde Mental em Minas Gerais, eu tive alguns sentimentos algo incômodos. E ao sentir isso, fui tentar entender o que estaria acontecendo. Sabe? E aí eu percebi que era um certo constrangimento. Era um certo constrangimento desde 23 de março de 2020, estarmos falando, estarmos pedindo, estarmos lidando com essa perda de 130 leitos do Hospital Galba Veloso em condições de prestar assistência aos pacientes mais graves da psiquiatria do estado de Minas Gerais, quando eles mais precisavam, ou seja, em plena pandemia. E nós já falamos isso inúmeras vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10. E aquilo me gerou um certo incômodo. E eu chamei isso de um constrangimento assistencial. Eu senti a nossa assistência sofrendo um constrangimento. Senti que nós estamos realmente, como disse o Cássio, vivendo um equívoco enorme dos gestores. E que os nossos pacientes, os familiares e a população estão submetidos a um sofrimento. E diante dessa situação, que eu percebi uma certa injustiça, eu fui buscar a legislação. E aí eu encontrei, que já foi até aí colocado. A OMS preconiza entre 0,3 a 0,5 leitos psiquiátricos para cada 1.000 habitantes. E alerta, abaixo de 0,3 leitos por 1.000 habitantes, nós corremos alguns riscos, consequências que podem ser como aumento da população de doentes mentais na população de rua, aumento de doentes mentais na população carcerária, aumento de suicídio, aumento das cracolândias, aumento das dependências químicas e toda a gama de situações que daí advém. Aumento do sofrimento de pacientes, familiares e da população em geral. Fui ao Ministério da Saúde e encontrei que o Ministério da Saúde preconiza 0,45 leitos por 1.000 habitantes no Brasil.
E acreditem vocês, nós temos no Brasil uma média de 0,1 leitos por 1.000 habitantes. Ou seja, 1/3 do mínimo preconizado pela OMS e menos de 1/4 do preconizado pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil. Vejam que defasagem. E nesse contexto, na vigência de uma pandemia, 130 leitos fechados dentro do município de Belo Horizonte, dentro do estado de Minas Gerais. Aí eu fui na Constituição, e lá está escrito que a saúde, todos nós sabemos disso, que a saúde é direito do povo e é dever do Estado. E que existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que está destinado a prestar assistência de saúde à população. E nós sabemos muito bem a quem se destina essa assistência. É exatamente aos mais vulneráveis, às camadas menos favorecidas economicamente. E para que essa assistência aconteça, verbas são encaminhadas para assistência no nível federal, no nível estadual e municipal. E essas verbas são oriundas dos impostos. Impostos que são provenientes do trabalho do brasileiro e das riquezas do nosso país. Encontrei também a Lei 10.216, que garante o direito da pessoa portadora com transtornos mentais, o acesso ao melhor tratamento no sistema de saúde, concertâneo à sua necessidade em todos os níveis de complexidade. O que significa isso? Que o indivíduo tem direito ao nível primário, secundário e terciário. Ou seja, ele tem direito à atenção básica, tem direito ao atendimento do CAPS, mas tem direito também ao atendimento hospitalar. É direito. E que, nessa mesma lei, está lá previsto 3 tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Encontrei também a portaria 3088, que estabelece a RAPS. RAPS é o quê? Rede de Atenção Psicossocial. E o que é rede de atenção psicossocial? São dispositivos em vários níveis para agirem de forma complementar e lidarem de uma forma de interlocução que permita oferecer uma assistência integral ao paciente. Então, nós temos a atenção básica, nós temos o CAPS para a atenção psicossocial, temos o atendimento em urgência e emergência, temos o ambulatório, temos o hospital especializado em psiquiatria, temos o hospital dia, a residência terapêutica, as estratégias de reabilitação. Tudo isso norteado, e eu vou repetir porque é importante, pela complementariedade. Um complementa ao outro, um conversa com o outro e combina. Essa fase eu faço aqui e agora eu te encaminho para você dar a sequência aí. Se você precisar, eu estou aqui para te socorrer no momento de crise, de urgência. Então, isso é perfeito e isso está previsto, certo? Sei que todos nós aqui já conhecemos isso, certo?
Mas se é para repetir, temos que repetir, não é verdade? Parece que tem algumas pessoas que ainda não entenderam isso, né? Então, vamos repetindo. Mas aí eu pensei, temos leis? Temos. Né? Tanto leis, né? Normas da OMS, leis vigentes no nosso país, estão até boas, não ruins não, estão boas. Aí vim para Minas Gerais. Para Minas Gerais e para hoje, dia 2 de dezembro de 2020. E hoje, não sei se todos sabem, mas hoje é aniversário de Minas Gerais. Hoje, o nosso estado de Minas Gerais está fazendo 300 anos. No dia 2 de dezembro de 1720, existia a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Era junto, São Paulo e Minas do Ouro. E elas foram desmembradas. Aí formou-se a capitania de São Paulo e de Minas. E a capitania de Minas evoluiu para Minas Gerais. Vejam que riqueza, gente. Minas do Ouro. Minas já é rico, né? Imagina do ouro. Imagina, além de ser do ouro, ainda evoluir para Minas Gerais, em Minas de tudo. E nós somos ricos mesmo. Se bem observarmos, nós temos riquezas minerais que escoam pelos trilhos aí e chegam a estar em navios enormes no fundo do mar. A agropecuária é um gigante aqui. As riquezas industriais, riquezas comerciais, riquezas advindas dos serviços. E tudo isso resulta em impostos. E parte desses impostos, tanto nos municípios, quanto no estado, quanto no federal, devem fazer parte da assistência à saúde. Então, temos que pensar que um país com a nossa grandiosidade, com a nossa riqueza, tem condições, sim, de prestar uma boa assistência à nossa população mais carente. Mas nossas riquezas não param por aí. Temos também a nossa riqueza histórica. E não vai ser difícil a nenhum de nós lembrarmos de quantas vezes o nosso Estado não ajudou a nortear a história do nosso país. Então, nós não somos omissos, não. Temos riquezas acadêmicas 1000. Não nos falta. Mas muito mais que tudo isso, temos a capacidade emocional do povo mineiro. E essa capacidade emocional do povo mineiro é nossa responsabilidade também. Nós não podemos deixá-la à deriva em um momento tão crítico. Porque ela é muito nobre, ela é de muita importância. Ela tem muita sabedoria, ela tem muito manejo, ela tem muita modulação se nós formos mais neuronais. Então, cabe a nós ajudarmos a preservar isso. Vale lembrar que estamos na pandemia, que as consequências emocionais estão a ameaçar tudo isso. Vamos juntar a tudo isso agora, a todo esse contexto, a questão política. Vejamos.
acabamos de eleger por 4 anos todos os nossos prefeitos e vereadores. Vejam que beleza. Temos vereadores e prefeitos eleitos por 4 anos. Temos um governo estadual eleito por 2 anos. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Em relação à saúde mental? Por que não? Temos governo federal ainda com mais 2 anos. Temos os nossos deputados e os nossos senadores ainda por mais 2 anos. Estamos na nossa melhor fase de possibilidades políticas. Ninguém hoje está, né, para fazer campanha lá na frente, tem que trabalhar bonito agora. Ou trabalha bem agora, ou então nós vamos dizer que não está trabalhando bem na frente. Diante de todo esse cenário, gente, precariedade da assistência, que já era existente, como Humberto bem disse, eu não vou me atrever a colocar mais um ano que ele disse. Agravada por perda de 130 leitos numa situação que já era precária dentro do nosso estado. Com as leis que nós temos, que aqui foram colocadas, com o estado que nós temos, e com o momento político, aqui também colocado, acho que nós temos algum direito de fazer alguma proposta. E eu vou me atrever em algumas. Ok? Dagmar, Oi. nosso tempo está um pouquinho corrido. Nosso tempo está um pouco corrido. Se puder ser um pouquinho breve. Tá, vamos lá. Então, eu acho que uma proposta minha é presentear o Estado de Minas Gerais com o que o Cássio propôs: fiscalização. Fiscalizar para que cada direito de cada paciente seja respeitado e para que cada valor destinado à saúde lá chegue. Certo? Que os políticos entendam que, ao serem eleitos, eles recebem um mandato para governar, e dentre os setores que eles governam, tem 3 que são pilares vitais, que é segurança, saúde e educação. E esses 3 pilares são intransferíveis. Cabe a quem foi eleito efetivamente governar. E para bem governar, é necessário que saibam escolher os gestores e que esses gestores estejam submetidos à fiscalização necessária e que cabe realmente, como o Cássio bem disse, a ser feita pelas assembleias, certo? Essa escolha de gestores tem que ser bem feita e cabe à população também ajudar a fiscalizar. Que a capacitação seja contínua para as equipes. Que as instituições formadoras de profissionais estejam alinhadas com as leis que aqui foram ditas. Que os estágios sejam exercidos em dispositivos com as características que aqui foram ditas, para que os profissionais formados tenham capacidade de bem exercer na frente. E que os profissionais possam exercer uma assistência integral em que o paciente possa ser respeitado em todos os seus níveis de adoecimento, recebendo a assistência pertinente a cada necessidade que ele tenha. Certo? E cabe a nós, profissionais, certo? Estabelecermos instituições, dispositivos capazes de ter essa interlocução, capazes de ter essa capacidade de oferecer capacitação e de prover essa assistência adequada que o nosso Estado merece, certo? Então, a nossa tarefa não é fácil, mas nós podemos exercê-la onde nós estivermos. Porque em cada lugar que nós estivermos, se nós bem exercermos, nós vamos estar dando um bom exemplo para onde estivermos.
E o modelo nós já tínhamos. Ou melhor, nós temos. Porque a estrutura que o Galba Veloso tinha de interlocução, de interação, de respeito, de integralidade, de assistência humanizada, de presença do familiar, de melhor assistência, ela está presente naquela equipe, certo? E aquela equipe pode retornar no momento que o governo assim o permitir, certo? Impedir essa equipe de estar trabalhando é um absurdo assistencial que está acontecendo, certo? Então, nós tínhamos e temos, porque isso pode ser retomado no momento que for permitido a essa equipe, certo? Então, nós propomos o retorno imediato das atividades do Hospital Galba Veloso e alertamos que a falta desses leitos tem consequências políticas, sociais, econômicas, legais e de sofrimento para muitos, certo? Obrigada, Dagmar. Eu gostaria que a senhora encerrasse. Tá, mais um minutinho só. Então, tudo isso está acontecendo sobre o nosso olhar de profissionais que estamos constrangidos, mas onde está o olhar do governo? Aonde está o olhar dos gestores? E aonde vai ficar a responsabilidade de todos nós? Agradeço e peço desculpas pelo aumento do tempo aí. Desculpa. Agradecida, Dagmar. Bastante pertinente várias de suas colocações. Eu vou ser breve nos meus comentários. Vou começar a respeito deste final, né? Aonde está o olhar do gestor, né? Porque o olhar de alguns aqui presentes é o olhar de uma assistência à psiquiatria que foi construída ao longo de vários anos numa modalidade de complexidades variadas, de assistências multidisciplinares, com respeito à liberdade, à dignidade do indivíduo, em todos os níveis de assistência. E isso é um marco histórico, merece sempre ser lembrado. O modelo antigo, manicomial, da época da ditadura, não existia atenção secundária, não é? Era um modelo de isolamento, de reclusão. Como eu disse, né, com o passar dos anos, né, foi se montado. Existe hoje atenção secundária, seja pelos dispositivos dos centros de atenção psicossocial, seja pelos dispositivos de ambulatório. Existe a atenção primária. Existe a atenção secundária de alta complexidade ou terciária, dependendo do ponto de vista, que é hospitalar psiquiátrica, né? Esses suportes de tratamento, eles existem. A fragilidade está em que muitas vezes eles não estão conectados. Então, os gestores precisam ter um olhar para isso e entender que hoje nós não estamos em um modelo de antigamente. E que se hoje nós não somos perfeitos e se ainda há melhorias a se fazer, não é apenas somente no hospital, mas também na atenção secundária, nos CAPs, nos ambulatórios e principalmente na atenção primária, né? Eu acho importante mostrar que a gente não quer protagonismo. Se tiver que ter um protagonismo, será da atenção básica, porque ela é a porta de entrada, ela é onde há a promoção à saúde. Então, aonde está esse olhar? Se vai para a atenção primária, percebe-se que os profissionais têm muita autonomia no que diz respeito à saúde infantil, à puericultura, né, à prevenção da mortalidade infantil, à prevenção da morbidade cardiovascular, à saúde da mulher, né? Mas e a área da saúde mental? Onde ela está? Existem programas de tabagismo, enfim, tantos programas onde está a promoção à saúde mental primária, né? Então, eu me pergunto, fechar dispositivos sem propor substitutos para se discutir é uma questão bastante delicada, que vale sempre a pena nós nos refletirmos, né? O ambulatório de Barbacena ele estava integrado à rede, os pacientes não tinham porta aberta, eles só vão encaminhados à atenção primária após serem referenciados, regulados pelo município. Então, assim, são conquistas, né? E é importante a gente tentar inserir, né, todos esses dispositivos de forma complementar, como a senhora falou, ok? Eles já existem, a gente só precisa de uma integração e um diálogo melhor.
Eu vou passar a palavra agora ao Lauro. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu agradeço a todos aí o convite para participar dessa importante mesa de discussão, né? Agradeço a Associação Mineira de Psiquiatria por realmente estar sempre presente, né? Defendendo a boa psiquiatria, defendendo o médico psiquiatra e defendendo os pacientes e deixando a gente trabalhar, né? Eu vou fazer na posição de plantonista, né, lá do Raul Soares, há mais de 15 anos, né? Eu vou fazer um breve relato, assim, da situação que a gente está vivendo lá e do que mudou, né? Assim, com esse fechamento do Galba e toda essa precarização da assistência psiquiátrica, que parece ser de propósito, né? A questão é essa, a precarização ela é de propósito e ela representa, no fundo, um preconceito que os gestores têm com os pacientes psiquiátricos. Os pacientes psiquiátricos não merecem verba, né? Não merecem cuidados, não merecem atenção. Então, basicamente, o que acontece no fundo é isso, né? O movimento de fechamento do Galba, ele foi muito bem planejado. Isso já vinha sendo planejado há meses, talvez anos, né? Pelos gestores da Secretaria Estadual de Saúde, e viram na pandemia uma oportunidade de ouro para efetivar algo que eles já queriam fazer há muito tempo, né? Parece ser uma política do Estado, assim, tentar se livrar ao máximo dos gastos de saúde que eles não são obrigados a ter e passar esses gastos para o município, né? Parece ser essa a política do Estado, assim, passar os gastos para o município e para o governo federal, né? Então foi tudo muito bem feito, muito bem articulado, né? Pelos próprios diretores dos hospitais, né? Pela própria diretora do Galba, que articulou tudo, né? Facilitou muito o fechamento, não se opôs a esse fechamento, e a Lama, e a luta antimanicomial, que estava comemorando, né? Assim, soltando foguete com o fechamento do Galba e pessoas que lutam há anos para desassistência psiquiátrica, né? Então, esse processo, a direita e a esquerda se uniram por motivos diferentes. A esquerda, porque eles, né, pensam 24 horas em como fechar um hospital psiquiátrico, igual essa mulher, né, que falou para Carolina, né, assim, eles dormem e acordam pensando em como que eles vão fazer para fechar os hospitais. E a direita, né, na figura do Novo aí, para economizar, né? Então, todos se uniram e com isso os pacientes que sofreram a falta mesmo da assistência psiquiátrica, né? O Raul, ele não estava recebendo pacientes de Belo Horizonte, né? Quando o Galba fechou, a coordenação estadual de saúde mental, na figura da senhora Lírica Saluz, ela mandou orientações para toda Minas Gerais, para os CAPs, CERSANs de toda Minas Gerais, né? Para evitar as internações, e mandou um comunicado para o Raul que a gente não podia internar lá no Raul pacientes de cidades que têm CAPS 3, né? O CAPS 3 é aquele CAPS que o paciente pode passar o dia e a noite lá, né? Que eles chamam de hospitalidade noturna, mas que não é internação. Para eles não é internação porque o paciente, que no CAPS não tem internação, porque internação é um modelo médico, né? Mas é internação, não adianta mudar o nome, né? Não adianta chamar de hospitalidade algo que é internação, porque às vezes o paciente no CAPS 3 fica meses, né? Então, isso foi proibido, né? A gente internar no Raul pacientes
que moravam em Belo Horizonte, que moravam em Santa Luzia, que moravam em Contagem, né? Tem essa orientação pregada até hoje lá na porta da entrada do plantão lá do guichê da urgência, né? O CRM felizmente, já se posicionou. O CRM lançou um parecer falando o seguinte, que o médico tem o direito, né, legal de escolher qual é o melhor tratamento para o seu paciente. Então, o CRM já nos ajudou com isso, porque era realmente absurdo, né? Assim, às vezes a gente recebia lá no Raul um paciente muito grave, um paciente que estava muito agitado, um paciente com risco iminente de suicídio, um paciente que o próprio familiar às vezes pedia para ficar lá, porque esse paciente já tinha ido no Sersan, o tratamento não tinha dado certo, o paciente não estava bem, eles mandam o paciente para casa grave, né? E a gente, por ordem da diretoria, tinha que mandar o paciente para um CAPS, onde muitas vezes, às vezes não tinha vaga, você não tinha garantia que o paciente ia ficar, né? O Sersan de BH corre outra coisa absurda, que não tem médico à noite, né? O paciente fica só com técnico de enfermagem, não tem nem enfermeiro, né? É outra coisa absurda também. Então, mas aí o CRM interviu e fez esse parecer que o médico tem direito a internar o paciente onde ele deve internar, né? Algo totalmente óbvio, mas é uma coisa brasileira, a gente tem que pedir os órgãos para mandar documentos para dizer aquilo que é óbvio, aquilo que já está na lei, né? Então, com isso aí mudou um pouquinho. A gente agora tem direito a internar quem a gente acha que deve ser internado no Raul, independente da cidade que more, e deve se guiar pelo quadro clínico do paciente, né? Uma outra coisa também que tem, né, que essa precarização é porque, assim, existem poucos CAPS-3, mesmo na região metropolitana, né? Porque eu sei, só Belo Horizonte, Santa Luzia e Contagem, que tem CAPS-3, parece que Sete Lagoas vai criar uns leitos ainda, né? Ibirité, parece que o CAPS-AD tem alguns leitos, mas ainda a estrutura é muito precária. Por exemplo, Sabará, Ribeirão das Neves, né? Continua precisando muito do hospital psiquiátrico. E o Galba, que fechou, está fazendo muita falta, né? Mas, por exemplo, à noite, fim de semana, a pessoa que mora em Sabará, que mora em Neves, se não tiver o Raul, ela não tem nenhum lugar para ela, se ela tiver uma crise psiquiátrica, ela não tem nenhum lugar para ser atendida. Só no momento tinha o Galba e o Raul, agora é só o Raul, né? E mesmo em Belo Horizonte, que eles propagam, né? O coordenador propaga que a rede é ótima, que é perfeita, que é a melhor do Brasil, a estrutura é precária, né? Segundo essa estatística que a Dagmar colocou, fazendo uma conta simples, só Belo Horizonte tinha que ter 1.000 leitos, mais ou menos 1.000 leitos de internação. Só a cidade de Belo Horizonte tinha que ter 1.000, né? E o Sersans tem em torno de 80 leitos de internação, né, que eles não chamam de internação, que eles chamam de hospitalidade noturna, somando com 116 leitos do Raul, né, mas que não atende só Belo Horizonte, atende Minas Gerais inteiro. Então, a gente teria 200 leitos de internação em Belo Horizonte, né? E eu destaco também essa questão do Sersans. O CRM também fez uma resolução, né? Um parecer, que eles têm que ter responsável técnico médico, porque o Sersan, ele é um lugar que funciona à margem da lei, né? Ele funciona sem médico à noite, sem médico 24 horas e sem um responsável técnico médico. Você abre qualquer consultório, mínimo um consultório pequenininho, você tem que ter o registro no CRM, tem que ter o responsável técnico. O Sersan, que interna pessoas, ele não era obrigado. O CRM interviu e também falou que o Sersan tem que ter um responsável técnico médico, né? Então, a situação que a gente vive no Raul é essa. Muitos pacientes, né, às vezes o próprio paciente, os familiares, os procuram porque o próprio familiar vê que o paciente não está tendo condição de ser tratado no Sersan, que o caso é grave,
né? Mas os Sersãs não aceitam encaminhar para o Raul, né? Muitos têm essa questão ideológica muito forte, né? E vários pacientes já me falaram também que se o paciente foi internado no Raul, por exemplo, o morador de Belo Horizonte, né? Foi internado no Raul um tempo, e aí lá do Raul encaminhou para um Sersan. Esse paciente lá, ele é mal visto, né? É um paciente que fez algo proibido pela rede, que é internar. Então, ele não é bem visto, eles não gostam muito desse paciente lá, né? Então, é uma coisa, assim, muito, muito absurda mesmo, né? E os Sersans preferem, né? Se surgir para eles lá um paciente grave, né? Um paciente que representa risco para si mesmo, risco para terceiros, se não tiver vaga, eles não mandam para o Raul, eles mandam o paciente para casa, arrisca, né? Muitos que trabalham no Sersans falam que o pernoite, às vezes, a decisão da equipe de quem que vai deixar é uma espécie de roleta russa, né? Porque tem, às vezes, 10 pacientes gravíssimos, eles só têm 5 vagas, eles vão ter que mandar 5 gravíssimos para casa. Por que não liga para o Raul, né? E fala, olha, vocês não poderiam receber, né? Um tempinho? Não, porque não pode, a gente não pode usar o hospital porque a nossa biologia não permite, né? Então, a gente pode dizer, assim, o Raul em si, ele é um bom hospital, né? Ele é um hospital com média baixa de permanência hospitalar, é um hospital articulado com a rede, né? Os pacientes que internam lá saem encaminhados para continuar o tratamento na rede, né? Mas a rede não se recusa a articular lá com o Raul. A rede, assim, é lógico que tem as exceções, né? Tem CAPs e Sersans que encaminham, mas em geral na rede metropolitana de Belo Horizonte, eles não gostam de encaminhar para o Raul, né? O Raul tem ficado quase sempre lotado, né? Quando não há vagas, o único meio de comprovar isso é anotar lá no caderninho, na sala do plantão, né? A gente já cansou de pedir para que as internações sejam via SUSFácil, porque isso vai ficar documentado, né? Mas aí eu já falei com os gestores lá do Raul, eles falam, mas se pôr no SUSFácil, até briga de marido e mulher vão internar, vão querer internar. Né? Não é assim. Quando colocar a internação no SUSFácil, a equipe lá do Raul vai avaliar o caso, vai discutir, né? Mas aquilo ali vai ficar documentado. Então, acaba que como a coisa é uma maneira muito precária, né? Isso some, essa demanda de saúde mental, ela some, né? A gente não sabe para onde que ela está indo direito, né? O Raul, no momento, recebe casos muito graves, né? Casos refratários, casos difíceis, né? Eu tenho visto lá muito caso de esquizofrenia catatônica, coisa que a gente não via há anos. Por quê? Possivelmente por falta de tratamento, né? Esquizofrenia sem tratamento, alguns casos evoluem mal, evolui para catatonia. Tem surgido vários casos lá no Raul, né? A maioria dos pacientes lá vem do interior mesmo, e muitas cidades não tem qualquer serviço de saúde mental, não tem nenhum ambulatório. Então, não tem jeito, assim. Às vezes tem que internar por causa disso, para fazer algum tipo de tratamento, né? O governo estadual está com um projeto de ampliação de leitos no interior, né? Um projeto que é bom, que é interessante, sim. Um projeto de capacitação, investimento de equipes para a criação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais no interior. No papel é bom, mas isso tinha que ter sido feito assim, aos poucos, né? Não é fechar tudo, acabar com o serviço. Não, agora a gente vai fazer algo que talvez vai funcionar daqui a uns 2 anos. Não, né? Assim, não é assim que funciona. Isso é um plano bom, mas é um plano de longo prazo e não pode fechar o serviço antes de ter algo que substitua, né? E esse negócio de leito de retaguarda no interior, né? Não é uma coisa que funciona muito bem, não. Quem conhece esses leitos sabe assim, em muitos o paciente fica contido 24 horas, né? Sem uma assistência psiquiátrica especializada, né? Muitas vezes sendo apenas sedados, né? Então, assim,
não é muito fácil criar esses serviços de uma hora para outra de leitos de retaguarda no interior. Isso nem sempre funciona bem, né? E a Secretaria Estadual de Saúde, né, assim, quer dificultar o encaminhamento desse paciente para internação. Ela quer que ele fique no interior, sem cuidado especializado, né? E a FHEMIG também tem investido contra o Raul, né? Está tentando fechar o ambulatório da residência médica do Raul, né? Que é um ambulatório que presta uma assistência muito boa a pacientes mais graves, mais difíceis, mais refratários, né? E por que a prefeitura não faz uma parceria com o Raul para receber os pacientes do Centro de Saúde de Belo Horizonte que não tem psiquiatra? Aliás, a grande maioria do Centro de Saúde de Belo Horizonte tem vaga para psiquiatra, mas não tem quem queira trabalhar lá. Por que não faz uma parceria, né? Por que não tem esse diálogo? Por questão ideológica também, em prejuízo da assistência ao paciente, né? E eu me pergunto qual que é o futuro disso tudo. Porque, sinceramente, o Galba não vai voltar a funcionar, né? Não vai reabrir o Galba, isso não vai acontecer, né? Isso é definitivo. Os psiquiatras contratados do Raul já vão ser todos mandados embora em breve, né? Então, isso não vai acontecer. E qual será o futuro? Eu acho que é a judicialização, né? A tendência vai ser as famílias entrarem na justiça para conseguir assistência, para conseguir internar um paciente em estado grave, né? E eu me pergunto, né, até para vocês, assim, se alguém sabe de alguma coisa, por que hoje a gente não vê mais essas internações judiciais chegarem para a gente, né? E o que aconteceu, assim? Não sei se o Cássio às vezes sabe, né? Alguém sabe. A secretaria fez um acordo com os juízes, para os juízes não darem mais a sentença, elas vão para algum lugar e eles põem dentro da gaveta, e, né? Assim, mas porque a tendência com a precarização total é a judicialização, que vai ficar muito mais caro para o Estado a longo prazo, né? Era isso que eu tinha para dizer e agradeço aí a participação de todos. Obrigada, Lauro, pelas questões que você colocou, né? Eu acho que você fez uma analogia, né, de que até briga de marido e mulher vão mandar para o Raul. É interessante que briga de marido e mulher pode ser, sim, uma violência contra a mulher. Se for violência, é caso passível de notificação, é caso de saúde. Não é caso de saúde mental, né? Mas é caso de saúde. Somos todos profissionais, a gente precisa ter respeito, né, a tudo, porque como porta de entrada do serviço de saúde, a gente tem que pensar sempre que o paciente ou a pessoa está ali buscando ajuda, né? Essa é a primeira questão. Cabe ao profissional entender se a demanda é ou não para o hospital, né? Neste caso não é, como vários outros casos não são, e não há nada de errado em um caso de saúde mental não ter o perfil de ser do hospital. Neste caso, ele vai ser encaminhado para um CESAM, para um ambulatório, para atenção básica. Não há vergonha nisso, mas também temos que reconhecer que existem casos que não são para ambulatório, que não são para CESAMs, que não são para atenção primária, que são para o hospital, né? Temos que pensar muito no bem-estar do paciente, porque a tendência da gente querer estar certo, às vezes, supera mesmo, né, o bem-estar do outro. E quando se pensa em um modelo de assistência à saúde, é preciso se ter um diálogo, porque se um dia for criado algo que realmente substitua o hospital psiquiátrico em toda a sua totalidade, ok. Mas se não acontecer, ok também. A gente precisa construir, né? Não adianta destruir algo sem ter algo melhor ou pelo menos igual a se oferecer, né? E falando como uma ex-residente de Barbacena que teve a formação muito também do ambulatório de lá, isso se torna bastante delicado, porque em uma sociedade plural, uma sociedade democrática, várias linhas de pensamento podem ser possíveis, não somos obrigados a concordar com todas, mas também não podemos, enfim, interferir naquelas já existentes, né? A gente é livre para criar a residência que for, da forma que pensar,
né? Porque tem que interferir na nossa, né? Barbacena está em um período bastante peculiar, e eu acredito que o Raul também esteja, porque grandes nomes da psiquiatria que sempre contribuíram, né, para a permanência da residência, para o aprimoramento da assistência à psiquiatria, estão aposentando, ou já aposentaram. E quem irá ocupar este lugar? Porque isso é um momento tão crítico, gente, isso é um momento tão delicado, é tão frágil, porque nesses momentos que essas figuras importantes aposentam, o serviço pode perder a referência, perder a identidade. Quem vai construir essa identidade? Então, estamos, sim, em um momento de fragilidade, né? Estamos falando de sistemas de ensino, de formas de se pensar, de formas de se fazer a psiquiatria e a medicina. Então, é bastante importante esse ponto, que, né, eu achei que foi importante eu falar. Do que diz respeito também às demandas, né, o Lauro disse a respeito do interior, né, e a gente sabe que interior não é capital, gente. Interior não é capital. Os profissionais, por mais dedicados que sejam, às vezes não têm a experiência necessária, não têm a técnica necessária. Tudo é um processo de construção gradativo. Não se pode impor equipes que, a partir de agora, se virem sem ajuda, sem, né? Então, é bem difícil, né? E eu queria convidar o Saulo para falar um pouquinho, né? O Lauro já trouxe essa demanda vinda do interior, do ponto de vista de quem está no Raul Soares, e eu gostaria de ouvir do Saulo como que seria essa realidade do interior de Minas, do ponto de vista de quem está no interior e tenta referenciar pacientes. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite da AMP, na pessoa do professor Humberto. Muito bom estar aqui entre amigos essa noite, discutindo um tema de suma importância, né, para todos nós, mas também para a sociedade em geral. Eu tenho uma trajetória profissional um pouco no interior, um pouco na capital, mas hoje aqui eu vou falar da parte que eu trabalhei no interior, né, para complementar a fala dos colegas. Vou tentar pegar aqui do ponto em que o Lauro deixou e desenvolver alguns raciocínios, mas vou tentar ser breve, dado o avançar da hora. Eu trabalhei ano de 2019, parte de 2020 aqui no centro-oeste de Minas Gerais, e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender no interior é que é uma dinâmica bastante diferente da dinâmica da capital. Enquanto a gente tem em Belo Horizonte, na região metropolitana, CAPs, CERSANs, que atendem regiões, bairros, às vezes, das cidades, no interior as cidades são pequenas, né, uma característica de Minas Gerais, a população bastante pulverizada em cidades muito pequenas, e no interior, às vezes, várias cidades se unem para que a população possa ser atendida por um único CAPs. O que torna a tarefa desse CAPS bastante difícil, porque as populações têm um número pequeno nessas cidades, mas às vezes estão muito distantes. População rural espalhada por municípios de território muito grande. Então, às vezes, o paciente, mesmo tendo um CAPS em uma cidade vizinha, ele está, às vezes, a 160, 170 quilômetros desse CAPS, o que vocês podem prever que inviabiliza hospitalidade diurna, inviabiliza permanência dia, inviabiliza paciente frequente esse ambiente todos os dias, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui no interior, a primeira coisa que eu percebi era um predomínio nas equipes já constituídas de um discurso muito social para o entendimento da doença mental. Um discurso quase Foucaultiano, uma construção puramente social para interpretar a doença mental. E isso traz consequências para o funcionamento do serviço, obviamente. E quando você considera que a doença mental é simplesmente uma construção social, em primeiro lugar, está em contra toda a construção de saúde
da OMS, toda a produção científica mundial, toda a legislação brasileira que atribui ao modelo biopsicossocial a escolha para a compreensão do adoecimento humano. E quando você desconsidera a parte biológica de tudo e considera só a parte social, você distorce muito o funcionamento do serviço. A começar porque existem pacientes no serviço que não têm absolutamente nenhuma demanda de tratamento psiquiátrico ou de acolhimento e psicoterapia, ou seja, não tem demanda de saúde mental nenhuma. Mas que estão ali no serviço, às vezes, para ter a alimentação, para ter algum suporte, geralmente precário, de assistência social. Não é incomum perceber aqui nos CAPs, assim, o CAPs se sobrepondo a outros equipamentos, como CRAS, CREAS, enfim, outros equipamentos de assistência social. E esse paciente que não tem ali demanda de tratamento psiquiátrico, que está ali porque a família não tolera, já rompeu vínculos com a família, e aí o CAPS entra tampando o espaço dessa família, o paciente fica no CAPS de dia e à noite dorme em situação de rua. Esses pacientes, eles eternizam no serviço. Porque se você não tem os parâmetros de diagnóstico, de tratamento implementado, de ciência, esses pacientes não recebem alta. Isso é uma constatação meio chocante, porque a gente que vem de uma formação de vivência em Belo Horizonte, onde os serviços de saúde mental funcionam com um pouco mais de celeridade, com um pouco mais de... Mesmo os da rede, né, onde a atenção à saúde mental ela tem um pouco mais de construção já, perceber aqui no interior pacientes que estão no CAPS há 3, 4, 5, às vezes 6 anos, sem nenhuma proposta. Isso é a constituição do que a gente chama de manicomial. É a constituição de um paciente que foi esquecido em um ponto da rede. Você não percebe isso nos hospitais psiquiátricos, isso não existe, mas o paciente não recebe, pelo menos não nos hospitais psiquiátricos que conhecemos, né? Mas nos CAPs existem, o que é muito assustador. Pelo menos aqui no interior eles existem e eles não são poucos. Agora, outra questão que eu gostaria de falar, que eu acho importante, foi o ponto que o Lauro tocou. Os CAPs aqui na nossa região centro-oeste são CAPs, né, diurnos, eles têm funcionamento geralmente de 7 da manhã às 17 horas, ou de 8 às 18, como é a resolução do Ministério da Saúde, mas enfim, é um funcionamento diurno. Obviamente, a prevalência de doenças mentais aqui no interior de Minas Gerais não é diferente do resto do mundo. As doenças psiquiátricas graves acontecem, essas pessoas demandam os CAPs. E esses pacientes, quando têm a internação indicada ou solicitada, eles entram numa fila, cadastrados no SUS Fácil. Geralmente, quem drena as internações aqui no Centro-Oeste de Minas é um hospital aqui de São Sebastião do Paraíso, que é o Gedor Silveira, um hospital com 160 leitos, que tem 100% de ocupação. Então, o paciente só entra quando o outro receber alta. E, às vezes, os pacientes, assim, a gente varia muito o tempo que o paciente demora para conseguir entrar, conseguir a internação dele. Demora alguns dias, às vezes semanas, para que o paciente seja contemplado aí pela vaga de internação. E a família vivenciando uma situação extremamente angustiante de um paciente claramente grave, a família não é boba, ela percebe que a situação está acima da possibilidade do serviço. A gente pode fazer um paralelo aqui muito, muito rápido e muito fácil com o que acontece com os leitos de UTI, por exemplo, no coronavírus. O paciente entra para assistência
numa UPA ou num hospital pequeno do interior, já num quadro agravado, a família sabe que a situação não está boa, porque a família sabe que ali naquele lugar não tem respirador, ou se tiver, não tem um leito adequado, a equipe adequada para atendê-lo, e a família fica angustiadíssima, e, obviamente, a conduta da família é inevitavelmente a mesma. A família judicializa para conseguir a vaga de internação. Então, é muito comum, a judicialização aumentou demais. Praticamente todas as cidades da região aqui trabalham muito mais com internações judiciais do que com internações clínicas, né, internações solicitadas só pela equipe, sem passar pelo juiz. E as famílias demandam as defensorias públicas, o Ministério Público, ou mesmo o serviço particular de advogado para conseguir essa vaga de internação. A situação na psiquiatria eu acho mais grave ainda do que, ou mais angustiante ainda do que a do Covid aí, aguardando a vaga de CTI, porque esse paciente que está com Covid ali no leito da UPA ou no leito do hospital pequeno, aguardando um respirador, num CTI em uma cidade maior, ele tem uma equipe assistindo ele 24 horas por dia. No caso da psiquiatria, isso não existe. 5 horas da tarde, o paciente volta para casa. E volta para casa, às vezes, muito grave, volta para casa agressivo, violento, com riscos para a sua vida e para a vida dos familiares, às vezes. E esse paciente é devolvido para o domicílio, aguardando. E o que a equipe pode fazer é: vamos esperar a vaga de internação sair. Vamos esperar a vaga de internação sair. E essa família ter que conviver é desumano, assim. Ter que conviver com essa situação é muito complexo e é muito compreensível a resposta que a justiça dá. É um direito desse paciente ter a assistência adequada no momento de maior gravidade da sua doença. Então, a judicialização é gigantesca, ela distorce totalmente a regulação do serviço, porque quando o governo do estado, que é o ente que poderia prover essas vagas de internação especializada, se retira do debate, retira os seus leitos, retira o seu dinheiro, tira o corpo fora, o que o governo do estado faz é, indiretamente, colocar uma faca no pescoço dos prefeitos. Porque essas internações solicitadas pelos familiares e autorizadas pelos juízes, elas caem sobre os prefeitos. E aí, Lauro, assim, as sentenças, eu já tive a oportunidade de ver algumas delas, as sentenças geralmente obrigam a cidade, o município, que é o gestor municipal, né, o gestor do SUS, obrigam o município a conseguir uma vaga de internação imediata, em poucas horas, uma vaga de internação psiquiátrica imediata em poucas horas, vincula a uma multa e o município tem que cumprir. E aí, muitas vezes, o paciente já está cadastrado no sistema, o ente público não forneceu o leito. Para onde o município corre? O município paga essa internação. Ele paga a internação, que é mais barato que pagar a multa. E, obviamente, não tem preço à vida daquele paciente. E o município paga essa internação, inclusive, com a verba do CAPS. Não é incomum você perceber as coordenações assinando notas fiscais de internações. Então, a judicialização já existe aqui no interior, muito forte. O número de internações solicitadas judicialmente aumentou demais nos últimos anos. Essas internações nem sempre, raramente, são atendidas pelo ente público e muitas vezes a demanda acaba indo para instituições privadas que têm condição de oferecer aquela vaga, o que é muito triste, né? O que é uma distorção muito triste do sistema. Eu não vou me delongar muito, acho que todos tiveram excelentes falas, as falas complementaram. Então, eu vou encerrar por aqui e devolver a palavra para a Carolina. Obrigado. Obrigada, Paulo. Uma vez
eu escutei, né, de pacientes que é mais fácil conseguir uma ordem judicial do que uma vaga em hospital. Isso é grave, né? O juiz não é uma figura que se tem acesso tão facilmente, né? E a que ponto que chega-se, né, a pessoa até conseguir esse esforço máximo do Estado para conseguir um direito que deveria ser dela, da internação, né? Então, novamente, né, plagiando a Wegener, onde está o olhar do gestor para isso, né? Somos, se não me engano, o terceiro país no mundo com a maior população carcerária. Acho que 40% está envolvida com drogas de alguma forma. Há essa judicialização, né? E aqueles indivíduos que estão congelados na rede, né? Uma rede que precisa ser dinâmica, fluida, né? Que o paciente não deveria ficar congelado apenas em um lugar, ele deveria circular, né? São questões que a gente precisa trazer, sim, né? E que nos fazem pensar, né? Entre aqueles que argumentam que já estamos em condições de ter implementado um modelo substitutivo em todo o Estado, de todas as formas, precisa se responder essas questões, né? A gente está aberto a ouvir as respostas, mas precisa-se, né, desse diálogo. Um diálogo que muitas vezes tem sido unilateral, né? Não tem diálogo, tem a proposta de se conversar e a gente aguarda o retorno, né? Queremos construir, a gente não quer provar que um ponto é melhor que o outro, a gente quer construir uma rede complementar, plena para o paciente, né? Enfim, eu vou passar agora a fala ao professor Humberto Correia. Obrigado, Carolina, pela condução desse excelente debate. Eu aprendi muito hoje, mas ao mesmo tempo que eu aprendi, eu reforcei algumas convicções. Primeiro, de que esse sistema que nós temos hoje na saúde mental, ele está falido. Os reflexos disso são óbvios. Uma população carcerária com um número enorme de pacientes com doenças mentais, uma população de rua com um número enorme de doentes mentais. A UFMG fez um estudo da população de rua de Belo Horizonte há 4 ou 5 anos atrás. Um estudo enorme. Quase 10 mil moradores de rua em Belo Horizonte naquela época. Hoje, na pandemia, deve ser muito mais do que isso. E boa parte da população de rua de Belo Horizonte tinha um adoecimento mental, com acesso zero ou quase zero ao tão excelente sistema de saúde mental que o nosso secretário de saúde e o coordenador municipal de saúde dizem que nós temos, né? As taxas de suicídio no Brasil aumentaram 20% nos últimos 10 ou 15 anos. No mundo, as taxas de suicídio caíram nos últimos 20 anos. No Brasil, elas aumentaram 20%. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está certa. Né? Quando, né, repetindo o que eu disse logo no início, quando nós trocamos evidências científicas por o que eu acho que é certo, o que deve ser certo, nós prejudicamos aquelas pessoas mais vulneráveis, que são aquelas doentes mentais que precisam do SUS. Então, isso para mim é claro e evidente. O diálogo é sempre necessário, o diálogo sempre ajuda, mas em determinados momentos o diálogo ele deixa de ser eficaz. Nós temos que partir para o embate político, né, para construir, né, alianças que sobrepujam esse grupo, ou esse grupelho que se instalou no nosso estado aí nos últimos 20 ou 30 anos. É o que eu penso. Eu fui professor de alguns de vocês que estão aqui, né? E eu acho que muitas vezes, algumas vezes nós temos que dizer as coisas como de fato elas são, né? Não acredito que essas pessoas que estão aí há 30 anos vão escutar o que nós estamos falando ou vão ler um artigo científico que saiu em 2020 demonstrando que eles estão equivocados. Dito isso, agradeço muitíssimo mais uma vez o deputado Cássio Soares, que nos deu o prazer e a honra de estar conosco hoje. Agradeço o engajamento nessa luta pela melhoria da assistência em saúde mental no nosso estado.
convido, seria uma coisa muito boa convidar os deputados estaduais a visitarem os nossos CESAMs. São mini manicômios, são verdadeiros mini manicômios. Né? Se me permite, professor Humberto, farei essa sugestão aos parlamentares, aos deputados, e com muito prazer eu posso coordenar essa ida dos parlamentares, dos fiscais da população até o CESAM. Uma sugestão, se o senhor me permite, deputado Cássio, visita Claro. surpresa, porque senão vai estar tudo maquiado. Perfeito, da melhor maneira. E eu acho que é uma luta que nós temos que diuturnamente ter em defesa dos nossos pacientes. Né? Eles são os mais frágeis, não somos nós psiquiatras, são eles em primeiro lugar. Né? Quando eu lembro lá no início da pandemia, o discurso do governo do estado, em particular do secretário de Estado da FHEMIG, era: olha, nós temos uma grande emergência sanitária, nós vamos fechar o Hospital Galba Veloso para ocupar o Hospital Galba Veloso com pacientes do Covid, porque isso aí é necessário nesse momento, mas depois nós vamos reabrir o Hospital Galba Veloso. O Hospital Galba Veloso não tem a menor condição de receber pacientes clinicamente graves, todo mundo já sabia disso. Do lado construiu-se um hospital de campanha enorme que nunca foi usado. Vocês percebem a perversão do discurso? Nós não estamos lidando com pessoas ingênuas. Né? Nós temos que entender os fatos como eles são. Né? É isso que acontece. Bom, nós temos que encerrar, infelizmente, porque a discussão ela certamente iria longe. De novo, agradecer ao deputado Cássio, agradecer aos colegas e amigos, Carolina, Lauro, Dagmar e Saulo, né? E que continuemos juntos e cada vez mais fortes na defesa da nossa sociedade e dos nossos pacientes. Lembrando que semana que vem, dia 9 de dezembro, no mesmo horário, teremos o último webinar da Associação Mineira de Psiquiatria em 2020, e um tema bastante importante, intrinsecamente ligado ao de hoje, que é suicídio na pandemia. Né? O Brasil tem taxas crescentes de suicídio e na pandemia certamente isso vai piorar com o estresse da nossa população, mais adoecimento mental e fechamento de serviços, como nós observamos. Então isso é fundamental. Convido a todos para estarem conosco na semana que vem. Boa noite a todos e, de novo, muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite a todos, obrigado. E vamos torcer para que possamos encontrar alguma saída, né? Eu tô...